A realidade, o recolhimento e a transformação. Canal Arcano Lilo, o seu canal socioeducativo de entretenimento, com o professor Maurílio, hoje abordando essa temática. Quando fala em realidade, nós já podemos remeter, sem dúvida, para um pensamento de uma música do Belchior, chamada Alucinação, onde ele diz a seguinte frase: a minha alucinação é suportar o dia a dia e meu delírio é experiências com coisas reais. Mas o que é o real? O que é a realidade? Também Raul Seixas, numa música que se chama Eu Também Vou Reclamar, ele fala assim: dois problemas se misturam, a verdade do universo e a prestação que vai vencer. Então eu volto a perguntar, o que é real e o que é essa realidade? Primeiro nós temos a realidade dos sentidos, né? Aquilo que nós podemos perceber, aquilo que é cognoscente por meio de sentidos. Nós percebemos pelo tato, pelo olfato, pela audição, pela visão, pelo paladar. O tato se estendendo a todas as partes do nosso corpo. Então essa realidade dos sentidos, esse mundo físico que nos cerca, ela é uma realidade limitada, limitadíssima. Mesmo porque os sentidos eles nos ajudam no instinto de sobrevivência e de superação, mas os sentidos eles são limitados do ponto de vista até mesmo da nossa capacidade cerebral que vai para além dos sentidos, né? Agora, a realidade que nós percebemos à nossa volta, essa parede, essa cadeira que eu estou sentado, esse espelho atrás de mim, que é uma outra realidade, esse celular, esses equipamentos que eu estou usando para gravar, essa realidade de sentidos, ela é um recorte de cada mente cérebro para a sua realidade. É o olhar do próprio umbigo, vamos dizer a verdade. Cada pessoa que percebe o mundo à sua volta, percebe este mundo a partir de uma visão limitada, eivada de sentimentos que são filtrados ou criados na mente cérebro por meio deste aparelho sensitivo que é o nosso corpo, por meio dos sentidos. Então é uma realidade única, cada pessoa vai ter a sua realidade, e dizer que isso é realidade, limitar também a nossa realidade, a dizer que é essa coisa material, é isso que eu vejo, o que eu percebo, ou por exemplo, limitar a nossa realidade à prestação que vai vencer, ou dizer que o delírio e a experiência com coisas reais, esse real seu, é único e é limitado. Esse seu real, ele é um real material. De acordo com o olhar do seu próprio umbigo, de acordo com a sua realidade única do seu indivíduo, ser, que todos os indivíduos são um universo em si mesmos, por isso aí a palavra resplandecente, constelação, todos os indivíduos são um universo em si mesmo, mas ao mesmo tempo é uma realidade limitada com o seu olhar, com os seus sentidos, e marcada também pelo acúmulo das suas experiências ao longo da vida. Então isso não é realidade de uma forma ampla, é uma realidade pequena, é uma realidade curta. Ela é capaz de te dar suporte para a sua sobrevivência, ela é capaz de trazer para você mais experiências, ela é capaz de aos poucos expandir os seus horizontes, mas continua sendo limitada, ínfima, e não é capaz de dar conta de um todo, ou de um olhar mais amplo. A nossa van filosofia, né? O dramaturgo William Shakespeare, o escritor, né, o grande pensador William Shakespeare, ele escreveu citou em uma de suas feitas, ele diz assim:
Há mais mistérios entre o céu e a terra que pode a nossa vã filosofia imaginar. Então, assim, a nossa vã filosofia, mas é o nosso ponto de partida. Embora a nossa filosofia não consiga imaginar todas essas coisas, mas ela é um ponto de partida. E as citações dentro dessa construção discursiva, porque não existe a sua autenticidade, a sua originalidade, ela é limitada e muitas vezes essa originalidade que você acha que tem por não citar ninguém, por achar que está pensando por si mesmo, é tão equivocada, meu caro amigo, porque a realidade que você usa, ela está marcada por discursos. Esses discursos, o nosso discurso é atravessado por outros discursos. Os nossos discursos, caiu alguma coisinha. Os nossos discursos, eles são marcados pelo discurso dos outros. Então essa sua vontade de poder, de dizer que é autêntico e que não segue nada, já quer dizer que você não é autêntico e que você segue muitas coisas, ainda que essas coisas passem despercebidas para você, elas estão compondo a sua pequena e ínfima realidade, limitada a uma realidade material, né? Então nós não podemos reinventar a roda, mas nós podemos fazer uma roda mais bonita, uma roda mais ampliada, uma roda mais elaborada, e logicamente que essa elaboração ela terá que lançar mão de argumentos que existem, existiram e continuarão a existir independente de você, mas ele está aí. Atravessa o seu discurso é atravessado por outros discursos e ele não é 100% autêntico. Mas você pode dar sua cor, você pode dar seu brilho, você pode colocar o seu olhar, mas isso ainda não é uma realidade, é a sua realidade. E cada um tendo a sua realidade, a gente deve respeitar, sim, né, como as pessoas concebem a vida, como elas lidam com os problemas delas, individuais e coletivos, mas sabendo que isto é uma visão de realidade sua. Assim como eu vou ter a minha, o outro vai ter a dele. Nós entramos então com essa conversa um pouco no princípio da realidade em Freud. Eu não quero ficar aqui muito teórico, mas é inevitável, né? Eu também não sou um doutor nisso, não sou profundo conhecedor disso tudo, eu sou estudioso, também um estudante dessas coisas, mas eu gostaria de falar um pouco dessa realidade em Freud, né? De uma forma bem sucinta, assim, que a pessoa possa compreender. Como é o princípio da realidade em Freud? Então a pessoa tem um desejo, ela vai lidar com esse desejo ou com essa sua predisposição a agir de determinada forma, sempre equilibrando o que é possível naquele momento. Então a pessoa muitas vezes ela reprime determinadas coisas para a hora que seja adequada, para a hora que seja possível, para a hora que seja mais pertinente. Então esse é o princípio da realidade, né? Aí o Freud vai explicar entre id, ego e superego e como esses três interagem para satisfazer aí suas vontades dentro deste contexto de realidade. Mas seria mais ou menos assim: você está num ambiente onde determinado comportamento não é bem-vindo, não é bem agradável, então você se adapta e posterga, atrasa a sua vontade de realização daquele comportamento que para aquele local não é adequado, e quando você estiver no local adequado, você vai realizar então a sua vontade, o seu desejo aí do seu id, do seu ego, enfim, equalizando o seu ser com o contexto que te cerca.
né? Esse é o princípio da realidade de Freud. Agora, o Lacan, que é o maior leitor de Freud, por assim dizer, né? O maior teórico, né? Ele também não inventou a roda, mas ele praticamente reinventou a roda, dando uma outra cor, dando um novo colorido, né, a esta roda. Então ele foi lá em Freud, estudou aquilo tudo e fez uma releitura, ressignificou Freud. Então quando ele traz o nó borromeu em Lacan, né, são aqueles três círculos que se intercalam, né, formando o que chamamos de nó borromeu. Ali nós temos o real da psicanálise. Olha só, então, como a pessoa, muitas vezes ela está falando assim, não, eu tenho a minha realidade, não, eu tenho o meu modo de ver o real, não, isso aqui, ó, isso aqui para mim é o real, né? Então, essa pessoa, ela está se limitando, porque o real da psicanálise é aquilo que sempre nos escapa. Porque ele sempre se inscreve, ele nunca para de se formar, então é aquilo que foge, é aquilo que escapa. O real, ele está ali ao lado do simbólico, nesse nó borromeu, né? Eu vou fazer o possível para colocar aqui na edição algumas imagens para vocês irem vendo, né? Ele está ao lado, o real, no nó borromeu, ele está ao lado do simbólico, e mediado por um imaginário que está acima, né? Não vou entrar então muito nessa questão do imaginário, do simbólico, que eles estão perdendo muito hoje em dia, né? Com essa evolução tecnológica, a forma como a sociedade está se reestruturando, até a própria reestruturação da psique a partir de um sujeito pós-moderno, não é foco de falar, ou de um sujeito não cindido, não é meu foco falar nisso aqui agora. Mas esse real, então, aí, de acordo com a psicanálise, é um real que não é perfeitamente cognoscível ou apreensível, esse real do sujeito, sempre escapa. Então, falar em real, realidade, isso é meio complexo, porque pode reduzir a nossa existência ao real material. É o que algumas pessoas falam assim, não, é isso aqui, ó, eu tenho que pagar a conta no fim do mês, a minha alucinação é suportar o dia a dia me basta, eu não preciso ir além disso. Então está empobrecendo a existência. Eu não estou falando aqui que eu não gosto de Belchior, e não estou dizendo também que eu não gosto de Raul Seixas. Eu gosto dos dois como artistas, como os músicos. Eu estou apenas partindo a minha análise a partir das frases que eles disseram. Isso é outra coisa, tá? Mas eu gosto das manifestações artísticas dele, eu acho muito interessante as letras deles, e até por isso mesmo que eu estou partindo deles, né? Se eu nunca tivesse ouvido, se eu não gostasse, não teria como usar essas citações, não é verdade? Mas reduzir a nossa existência ao real material é empobrecer a nossa existência, e é de uma ignorância tácita que desconsidera as dimensões do mental, a dimensão do emocional e a dimensão do espiritual, limitando essa existência a um viés único, um viés material, materialista, seja um materialismo dialético ou não. Então, simplesmente reduziu muito, empobreceu muito esse ser que ficou preso ao material e acredita que essa é a única realidade existente e que ele é um ser real, que ele se compreende em sua inteireza, em sua plenitude. Esse é um devaneio, é um delírio, na verdade. O essencial é invisível aos olhos, já dizia Antônio de Saint-Exupéry. Então, mais uma vez, estou citando, eu faço questão de citar quando eu me lembro. Eu não acho que são as citações que fazem o pensador. Eu não acho que sempre deve citar, mas em casos específicos como esse, eu acho que faz-se necessário. E nós estamos citando, mesmo sem citar. Então, é maior sabedoria quando citam e marcam. Olha, essa fala aqui não é minha. É Antoine de Saint-Exupéry. Eu não sei exatamente se é assim que fala esse nome, mas o autor do Pequeno Príncipe,
o invisível é essencial, o essencial é invisível aos olhos, desculpe. Aliás, o essencial é invisível aos olhos. Então, eu estou marcando a minha fala com esse ditado, com essa frase. Não é possível perceber todas as coisas, e sobretudo as coisas essenciais, pelos sentidos. É por isso que buscadores espirituais indianos, chineses, ligados ao Zen, ao Tao, ao Tantra, as pessoas que buscam através da meditação, elas buscam a suspensão, ainda que temporária, ainda que difícil de conseguir, essa suspensão dos sentidos. Porque os sentidos nos ajudam a perceber a realidade imediata, mas nos enganam quanto a uma realidade superior, a uma realidade mais profunda. Os sentidos, muitas vezes, turvam a mente. Por isso que o essencial é invisível aos olhos, de acordo com o autor do Pequeno Príncipe, Antônio de Saint-Exupéry. Em última análise, se você persegue esse real cognoscível, ou cognoscente, eu sinto informar para você, meu caro amigo, meu ouvinte, meu participante aqui do canal Arcano Lilo, seu canal socioeducativo de entretenimento com o professor Maurílio, hoje falando sobre a realidade, o recolhimento e a transformação, né? Então, eu sinto muito te dizer, em última análise, você persegue esse real, cognoscível, cognoscente, pelos sentidos, eu sinto informar, esse real não existe, porque é meramente uma percepção puramente sua, pessoal, não apreendida pelos outros. Cada um tem a sua forma de perceber essa realidade. Então não seja tolo de achar que existe uma realidade à sua volta e que essa realidade é puramente material, né? Para amar mudar as coisas, algo que te interessa mais, é preciso teoria e prática. Quando nós chegamos nesse mundo, ele estava aí, nós já tínhamos um mundo marcado por várias teorias, e quer você admita, quer você não admita, você está ligado a várias delas, a várias formas de pensar diversas que estão marcando o seu discurso. Nós somos marcados por discurso dos outros, do outro, quer a gente negue isso ou não. Isso é a verdade insofismável. Nosso discurso não é original totalmente. Não denegue. Nós podemos fazer uma roda mais bonita, mas não podemos reinventá-la. Negar isso também é tolice e ignorância, no sentido de desconhecer as coisas. Ignorante aqui não é um xingamento assim, não. Não é um palavrão. Ignorante é aquele que desconhece as coisas. Ou que ignora, não quer ver, que fecha os olhos. Tá? Então, dessa forma, nós podemos começar a pensar, né, nessa realidade aí, no real do sujeito, como alguma coisa inacabado, como algo inacabado. E se você ficar preso só nessa realidade material, desconsiderou aquelas outras realidades que eu falei, mental, emocional e espiritual. Então, aprofundando aqui a nossa conversa sobre o tema de hoje, partindo para a parte do recolhimento e da transformação. Por que eu coloquei aqui o real, né? Nós estamos vendo assim uma realidade que nós percebemos um pouco difícil em função dessa crise mundial e tudo mais, e tudo que parece que vem por aí depois da crise. E nós somos obrigados a fazer um recolhimento forçado, um afastamento social, um isolamento social, no caso daqueles que estão com suspeita, um momento de quarentena, e aqueles que são confirmados com casos confirmados da doença, do vírus Covid, ele tem que ficar no isolamento mesmo lá, né?
até que os sintomas e a pessoa tenha voltado ao normal, assim, com os seus exames negativos. Então, pensando nesse recolhimento do coronavírus, né, em função desse recolhimento, eu procurei perguntar também. Vocês sabem que eu gosto de runas, né, eu gosto de coisas esotéricas, e eu fui atrás das runas para saber o significado desse recolhimento. E o que as runas, no dia que eu fiz essa pesquisa, foi no dia 30 de março, hoje é dia 9 de abril, então já temos aí 10 dias, né? Foi no dia 30 de março, eu perguntando às runas qual o significado deste recolhimento. E a runa que saiu é Pertro. Eu vou mostrar depois aí imagens para vocês. A runa que me apareceu foi Pertro. E essa runa, Pertro, ela tem um significado de como um copo ou uma peça, uma taça, uma peça de um jogo, né? Então, as runas, o significado dessa letra, porque vocês sabem que as runas, o alfabeto rúnico é parte do alfabeto nórdico, né? Então, ou celta, melhor dizendo. Então, esse alfabeto celta, essas letras das runas, elas têm seus significados, né? E elas podem ser traduzidas como se referindo também para ajudar nossos sentidos a perceber a realidade. Já viram aquela imagem? Acho que eu coloquei aí também, eu vou colocar para vocês no vídeo aquela imagem. Você olha uma coisa, mas quando você chega perto, você vê outras coisas. Por exemplo, tem dois velhinhos, um de frente para o outro, você olha e vê os dois velhinhos, mas você vendo perto já tem um músico e um artesão, e mais perto, o que é taça, você consegue perceber como ou talvez uma fonte de água, ou uma cachoeira, um rio que passa por ali. Então, as coisas, elas são relativas de acordo com a distância, o olhar e o referencial. E muita gente analisa essa realidade imediata, a realidade material, com um referencial arcaico. Outras vezes está usando um referencial inapropriado para fazer sua análise. Então, e acreditando que essa é a análise da realidade. Não é? O que eu estou fazendo aqui também é um recorte. A minha leitura, embora eu procure fazer uma leitura das coisas mais holística, que considere o ser humano como um todo, mas ainda assim é um recorte. Digamos, seja um recorte holístico, não é um recorte apenas materialista, imediatista, hedonista, é um recorte mais holístico, mas ainda assim é um recorte. Perto significa fate, adivinhação, forças escondidas e sorte. Então, o perto se refere a essas forças ocultas, né? Forças escondidas, o mistério por detrás do véu. Olha só o significado desse recolhimento que nós estamos passando por causa dessa pandemia. Então, a possibilidade de descobrir o mistério por trás do véu. Também esse recolhimento tem a ver com as forças evolucionárias do universo, né? A fantasia, o jogo. Também muitas vezes o perto está associado com a gravidez e o nascimento. Então esse perto, essa letra que eu mostrei para vocês aí no vídeo, ela tem a ver com gravidez, gestação e nascimento. Então entra agora a outra parte, né? Através dessa runa a gente pode falar um pouco de transformação, porque é um mundo em gestação. O mundo material, há um mundo novo material em gestação, há um mundo das ideias também em gestação, há um mundo espiritual em gestação e há um campo mental, um campo sentimental também em gestação, né? Então agora nós estamos falando que nós estamos próximos a transformações, né? Essas transformações da ordem das coisas, né? Como o Caetano Veloso aí, já usei dois cantores, vou falar um terceiro então.
O Caetano Veloso fala que alguma coisa está fora da ordem, né? Fora da nova ordem mundial. Então nós estamos realmente neste momento de transformação para uma nova ordem mundial. Eu não sei exatamente o que significa isso, né? Quando a gente fala nova ordem mundial, tem várias conotações. Pode ser o rearranjo ou a reorganização que o mundo ganhou após a Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Pode ser essa teoria da conspiração sobre a nova ordem mundial, os senhores do mundo aí reestruturando o mundo. Mas pode ser a nova ordem das coisas que eles estão estabelecendo mesmo agora, a partir dos novos acordos geopolíticos mundiais que foram feitos aí entre China, Estados Unidos, Rússia, né? E eles ali pegando o seu quinhão do mundo, por assim dizer. Mas eu gostaria de pensar em algo além ainda. Eu acredito realmente que a Terra, o planeta, o sistema Terra, né? Esse ser cósmico Terra está passando por uma reformulação das coisas, é uma reformulação profunda, que embora o sistema capitalista, o sistema materialista, essa realidade imediata que as pessoas tomam como a única essência das coisas, embora eles tentem frear através dessa realidade imediata, as transformações cósmicas elas não podem ser freadas, né? O ser humano ele vai ter que evoluir a sua mente, a sua forma de agir em relação a si mesmo, em relação ao outro e em relação ao transcendente, ao supremo, né? Em relação à realidade última, ou que possamos chamar de Deus. Essas reformulações, elas são internas, externas, elas são terrenas, terráqueas, e elas são também sistêmicas, para um sentido mais amplo aí da coisa do cosmos, né? Então o Pertro é a busca também de recreação, né? Porque nós estamos numa fase de recolhimento, nós podemos nos divertir dentro das nossas casas, quer dizer, descansar, né? Mas ao mesmo tempo também é um momento de admirar de uma forma contemplativa o belo, o grande, o inatingível, né? É um momento onde os guerreiros se sentam alegremente para juntos se banquetearem no hall de banquete ou na sala de jantar. Então esse momento de recolhimento, segundo essa runa, também diz que nós podemos nos sentar com nossos pares, nossos parentes, nossos filhos, nossos cônjuges, nossos amigos, né, dentro da limitação de nosso recolhimento ou distanciamento social, mas que onde os guerreiros estão reunidos. Bom, aqui tem duas conotações. A primeira, no seu nível pessoal, então eu posso me reunir com a minha filha, posso discutir várias coisas nesse recolhimento, nesse afastamento, distanciamento social imposto pelo vírus, pela pandemia, mas também os guerreiros do mundo, né, os senhores do mundo, aqueles que dominam os exércitos, aqueles que possuem hegemonia econômica, eles também estão se reunindo em seus banquetes e decidindo o futuro das coisas. Pois bem, meus caros, então vejam só, um momento de recolhimento, onde podemos nos reunir, e um momento de transformação. Acho que essa runa Pertro ajudou muito a percebermos melhor a realidade que nos cerca, tanto essa realidade imediata, como essa realidade mais transcendental, que acho que essa é a mais importante para nós, né? Gostaria de lembrar mais uma citação aqui. A única constante é a mudança. Quem tem pretensão de fundar algo novo, um novo pensamento, uma nova filosofia, não vai fundar nada sem entender e se apropriar daquilo que já existe.
vai naufragar na praia se não se apropriar dos discursos, se não se apropriar do conhecimento que já está disponível. Em compensação, o universo está se refundando a cada momento de transformação ininterrupta, contando ele com sua ação ou com a sua inércia. Essa aqui, então, pessoal, foi a mensagem, o pequeno pensamento que o Arcano Lilo gostaria de trazer aqui, não para elucidar, mas para causar reflexão sobre realidade, o real do sujeito, né? O título é Realidade, Recolhimento e Transformação. Espero sinceramente, do fundo de meu coração, que todos que estão assistindo, estejam assistindo, ouvindo, vendo agora essa mensagem, possam, através do seu recolhimento, atingir uma transformação de pureza no seu interior e saber que essa realidade material não é a única que existe e, aliás, ela é a menor e a menos significante, embora ela componha a parte de um todo e não pode ser descartada de forma alguma. Que cada um busque a sua transcendência dentro daquilo que acredita, e aqueles que não acreditam busquem a sua transcendência através do humanismo. Meu forte abraço, gratidão por terem participado mais uma vez do canal Arcano Lilo e até o próximo vídeo, pessoal.